31 de agosto. Café com Deus Pai. Ousadia. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mateus, capítulo 8, versículos 8 ao 10. A dúvida pode atingir qualquer um, independentemente de sua posição ou fé. Ela não escolhe suas vítimas. Contudo, a solução para a dúvida está em nos voltarmos para aquele capaz de dissipar toda a incerteza, Jesus Cristo. O relato do centurião, cuja fé foi elogiada por Jesus, nos ensina sobre a humildade e a confiança no poder da palavra de Deus. Ele, um oficial romano, reconheceu sua própria indignidade e a suficiência da palavra de Cristo para a cura. Isso nos mostra que a fé genuína vai muito além de fronteiras, status e conhecimento prévio. Jesus, admirado com a fé do centurião, nos lembra de que a fidelidade a Deus atrai sua atenção e bênçãos. Ao confiarmos em Deus, que intervém extraordinariamente em nossa vida, nos afastamos da dúvida e caminhamos rumo aos milagres. A cura do servo do centurião é um testemunho do poder da fé e da palavra do Senhor. Diante das incertezas da vida, nos é oferecido um caminho de fé. A dúvida pode ser uma presença constante, mas a certeza de que Deus é nossa fortaleza deve ser inabalável. Talvez você esteja enfrentando um momento em que as dúvidas têm tomado a sua mente e você já não sabe em que direção caminhar ou a quem recorrer. Mas hoje quero que saiba que Jesus é o único capaz de responder às suas perguntas e trazer paz ao seu coração. Por isso, faça como o centurião. Procure por aquele que pode todas as coisas e veja a transformação chegar em sua vida. A frase de hoje é: basta uma palavra de Jesus para mudar a sua realidade. Basta uma palavra de Jesus para mudar a sua realidade. Hoje é o dia 243 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 99. E a palavra-chave é respostas. Então a mensagem de hoje, como nós lemos aqui, está em Mateus, capítulo 8, versículos 8 ao 10. Centurião, para aqueles que não sabem, era um oficial romano que era responsável por 100 soldados. Então eles eram homens de muito respeito e consideração. Aqui no texto de hoje, nós lemos a passagem que um centurião estava com um empregado, um servo dele, ficou muito doente. Dá de entender que esse servo, esse empregado, era um empregado muito chegado, um bom servo. Então aquele centurião, que era um líder de 100 soldados romanos, ficou muito preocupado com aquele empregado. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele foi até Jesus e disse: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. No versículo anterior a esse, quando o centurião chegou até Jesus, ele disse: o meu servo está doente. E Jesus respondeu: eu irei e darei saúde para ele.
E aí vem esse versículo que foi colocado aqui no começo da mensagem de hoje. Ele respondeu para Jesus: Senhor. O primeiro detalhe aqui é que ele reconheceu que Jesus era Senhor. Veja que Jesus era apenas um judeu que ficava pelas ruas pregando a palavra, mas a autoridade de Jesus estava em que os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, os coxos eram curados, os cegos enxergavam, os surdos ouviam. Então, as pessoas reconheciam a autoridade de Jesus. E esse centurião, embora fosse homem de autoridade, ele disse: Eu sou homem de autoridade. Quando eu digo para um, vai, ele vai. Quando eu digo para outro, vem, ele vem. Então, da mesma forma, o Senhor só precisa dizer uma palavra. Então ele vem aqui, lendo aqui na tela, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E aí, quando Jesus vê um romano, que nem era hebreu, dizendo isso, ele olha e fala: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aplicando isso para a nossa vida, Israel é o povo de Deus. Muitas pessoas estão todos os dias frequentando a igreja, dizendo que rezam e que oram todos os dias, mas elas não recebem Jesus. Elas dizem que fazem suas preces, as suas orações, mas elas não acreditam que Jesus realmente tem poder para dar a resposta. E esse centurião, ele não era do povo de Israel, ele era um romano. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: a pessoa nem fica o tempo todo na igreja, mas ela, quando chegou até Jesus, ela veio com confiança, com ousadia. Eu sei que se eu falar com Jesus e se ele disser uma palavra, acabou o assunto. A solução estará dada. Então Jesus olha e fala: eu não encontrei fé igual a desse homem que nem é israelita para acreditar e receber a resposta. Se você continuar lendo o texto de Mateus capítulo 8, a Bíblia conta que Jesus disse uma palavra, disse que ele seja curado. E quando aquele centurião voltou para casa, aquele servo, aquele empregado, estava de fato curado. Tenha ousadia, a palavra de hoje é essa, ousadia, ter a confiança de saber que quando você ora ao Senhor, Ele já respondeu. Vamos dizer, quando você ora, não faça reza, porque rezas não são atendidas. O que é rezar? É ficar repetindo a mesma oração sem saber por que você está repetindo. Você não precisa ficar repetindo e repetindo. Basta você falar com Deus, com Jesus, sinceramente. E ele já ouve você porque ele está vivo. E a palavra-chave de hoje é respostas. Deus ele dá respostas para as suas demandas. Deus abençoe o seu dia. Vamos agora para a leitura bíblica. Vamos ler o Salmo 99. Salmo 99. 1. O Senhor Deus é Rei. Os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. 2. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. 3. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. A palavra santo significa separado. Separado do que? Você vai perguntar. Ele mora nas alturas.
nós moramos na terra. Ele não é tomado pelo pecado. Nós somos tomados pelo pecado. Ele é altíssimo e tem poder sobre todas as coisas. Nós somos limitados e não temos poder. Ele é imortal. Nós somos mortais. Então, ele é eterno. Nós temos um tempo limitado nessa vida. Por isso ele é santo. Ele é separado de limites, ele é separado do ordinário, ele é extraordinário, ele está nas alturas, nós estamos na terra. Por isso o Senhor Deus, ele é santo, quer dizer, ele é altíssimo, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor, ele é soberano, ele é o Rei dos Reis, ele é eterno, ele é poderoso. O Senhor Deus é santo. Versículo 4. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça, tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. 5. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. 6. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. 7. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. 8. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. 9. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu Monte Santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Esse Salmo 99, ele é um salmo que destaca que Deus é rei. Os povos tremem diante dele, que ele está no seu trono, que ele fica nas alturas, que a terra estremece, que ele tem todo o poder em Jerusalém, que ele governa todos os povos e que nós devemos louvá-lo. Então esse Salmo 99, ele confirma a mensagem que nós lemos hoje. Esse Rei dos Reis é o Deus Pai e ele enviou Jesus, o Deus Filho, para ficar aqui na terra e por um período e revelar a grandeza do seu poder. Ele, o Filho, Jesus, disse que todo aquele que receber a ele como Senhor e Salvador receberá o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus que mora em nós enquanto ficamos aqui na terra até a nossa morte. Quando então, se recebemos Jesus, vamos morar com ele para sempre. Você já recebeu a Jesus? Se você receber a Jesus, ele morreu e o sangue dele nos perdoa dos pecados. Então você vai receber o perdão dos seus pecados. Depois de receber o perdão dos pecados, você se torna filho de Deus. Depois que você se torna filho de Deus, você recebe os presentes de Deus, que são ter o nome escrito no céu em um livro chamado Livro da Vida, que estão anotados os registros dos que aceitaram Jesus. E isso garante que quando você morrer, você vai estar com ele para sempre e vai receber o Espírito Santo enquanto estiver aqui na terra, para que você receba as respostas de Deus em tudo o que você fizer. Se você quer receber essas 4 bênçãos, primeiro, o perdão dos pecados. Segundo, se tornar filho de Deus. Terceiro, ter o nome escrito no céu, no livro da vida. E quarto, receber o Espírito Santo para estar em comunhão para sempre com Deus. Faça essa pequena oração comigo. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo
como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, anota o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o perdão dos pecados, porque reconhece que Ele é que te salva, recebeu a filiação de Deus, Deus agora é seu Pai, e o seu nome está no céu, no livro da vida. E você recebeu o Espírito Santo. Ore todos os dias, coloque a sua vida sempre diante de Deus em todas as áreas. Deus, como nós lemos aqui no Salmo 99, Ele é Rei. Ele governa sobre todas as coisas. E Ele quer que você entregue totalmente a sua vida a Ele. Todas as áreas, todos os seus problemas, situações, planos, coloque tudo nas mãos dele. Procure uma igreja para poder honrar e adorar a Deus, para você ter amigos que seguem a Ele. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo. Não importa a placa. O que importa é que a igreja pregue a verdade. Onde está a verdade? Na Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus está vivo e que não devemos nunca orar ou rezar ou fazer qualquer prece ou qualquer tipo de adoração ou qualquer tipo de inclinação de joelhos ou qualquer tipo de promessa a algum santo, porque só Jesus é santo. Ele é Deus. Só Deus é santo. E só Jesus é Deus. Nunca faça orações a Pedro, nem a Maria, nem a qualquer outro santo. As pessoas que viveram no passado já morreram e elas não têm poder de salvar ninguém. Só Jesus salva, porque foi Ele que morreu em nosso lugar e pagou o preço pela nossa salvação. Procure uma igreja que prega isso, porque é isso que a Bíblia diz, que nós devemos adorar somente a Deus, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, porque Ele nos ouve, Ele nos responde, como nós lemos na passagem de hoje. O centurião pediu para Jesus e Jesus respondeu, trazendo a cura para o seu servo, para o servo daquele centurião, porque ele responde em Hebreus 13, versículo 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Assim como ele veio e realizou as curas, é ele que ouve as nossas orações e responde a todas elas. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela leitura da palavra de hoje, que nos revela que o Senhor dá uma palavra e com a sua palavra tudo se resolve. Quando o Senhor dá a última palavra, as coisas acontecem, porque o Senhor é Deus. E nós lemos aqui no Salmo 99 que o Senhor é santo e é digno, glórias a Deus, de toda a majestade. O Senhor é rei e governa sobre a terra e sobre todas as coisas que acontecem na terra. Te louvamos e te glorificamos porque todos os problemas que as pessoas estão passando têm no Senhor a resposta e a solução, porque o Senhor é Deus. E nós te louvamos e te agradecemos. Que todos confiem no Senhor e recebam a graça para orar somente ao Senhor, porque o Senhor tem todo o poder para responder e trazer o que cada pessoa precisa. A palavra-chave de hoje é respostas. Talvez algumas pessoas estão buscando respostas e não acharam, mas que o Senhor hoje derrame as respostas, que eles saibam em quem buscar as respostas. No Senhor, porque é o Senhor que responde todas as nossas orações. E nós te glorificamos porque o Senhor morreu em nosso lugar
e nos derramou a salvação e o direito de entrar no céu pelo teu sacrifício por nós. Honramos e adoramos ao Senhor hoje e sempre, para sempre. Amém e graças a Deus.